Gente, boa noite, são 9 horas e 11 minutos, hoje é domingo, dia 21 de outubro, e hoje nós vamos conversar sobre relacionamento, aliás, sobre assuntos complexos ou delicados para se falar em um relacionamento. Eu fiz uma lista, eu fiz uma pesquisa também, uma boca de urna aqui com a galera, e perguntei quais são os assuntos mais complexos, mais difíceis, mais delicados para se conversar nos seus relacionamentos. E hoje eu quero falar sobre isso, porque é muito importante que a gente comece a conversar sobre assuntos delicados, especialmente dentro de relacionamentos, dentro da nossa família, tudo bem? Eu já aviso que se você está assistindo a gravação, os primeiros 5 a 7 minutos você pode pular, é o tempo que a gente precisa para as pessoas receberem a notificação de que nós estamos ao vivo, tudo bem? Eu vou olhar aqui para o ladinho, vou compartilhar e daqui a uns minutinhos a gente começa o assunto. Boa noite, Claudinha, boa noite, Adri, boa noite, Lilian. Deixa eu clicar aqui. Eu vou ter que mudar isso aqui um pouquinho de lado, porque tá pronto, agora eu consigo. Boa noite, Mari. Boa noite, Liliana. Quem mais tá aí? A Adri já compartilhou. Obrigado, Adri. Lindelma, boa noite, querida. Boa noite, Elza. Vocês fizeram piquenique hoje, não me chamaram, né? Uhum. Eu só de olho. Mandando fotinho ainda. Boa noite, Dayana. Seja bem-vinda. Quem está entrando, gente, não compartilhou ainda, clica ali e compartilha. Tá? Vamos chamar os amigos, marca os amigos, marque aquela pessoa que você sabe que está precisando conversar sobre relacionamento. Hoje o assunto é relacionamento. Vai ser legal. Boa noite, Cleide. A Elza disse que o piquenique estava bom. Boa noite, Camila. Mas, boa noite, a Dona Fátima chegou. Dona Fátima, seja bem-vinda. Denise, tá aí também, Denise? Quem está entrando agora, gente, ainda não compartilhou, clica ali e compartilha. Mais uns 2, 3 minutinhos e nós começamos a conversar. Tamila França, seja muito bem-vinda. Dan, respondi a enquete mesmo sem estar num relacionamento, mas o item que cliquei sempre foi. E qual foi o item, Claudinha? Fiz besteira aqui.
Boa noite, Dani. Pronto, deixa eu abrir aqui. Já tá no mudo? Tá no mudo. Gente, olha só, a Claudinha disse, mas eu... Qual foi o item que você clicou, Cláudia? Gente, enquanto vocês estão entrando aí, porque eu cheguei em casa agora do restaurante, só consegui escovar os dentes, eu preciso pegar um copo d'água, tá? Eu volto em um minutinho. Não vai embora não, aproveita para pegar papel e caneta para as anotações da aula e também para convidar as pessoas. Compartilha aí. Sandra, boa noite, Leila. A família dele, boa noite, Deise. A Deise está aí também. Gente que está aí, vamos começar agora então? Pronto. Se você está assistindo a gravação pelo YouTube e você quer entrar no grupo e participar das lives ao vivo, é só clicar na descrição do vídeo, vai ter o link para você entrar no grupo. Todas as noites, em torno das 9 da noite, horário aqui da Flórida, eu tenho me atrasado, e às 9 da noite aqui na Flórida, é 10 horas no horário de Brasília, nós entramos ao vivo e nós conversamos sobre o despertar da consciência, nós falamos sobre vários assuntos diferentes, ok? E eu também respondo bastante perguntas, e aqui nós estamos criando essa família, criando essa comunidade, onde a gente pode se sentir seguro, a gente pode compartilhar os nossos desafios, a gente pode compartilhar as nossas vitórias, e a gente pode compartilhar esse conhecimento, e assim nós fazemos com que esse conhecimento que nós temos, ele vai expandindo cada vez mais, porque a coisa linda do conhecimento, né, é que ele expande muito quando nós compartilhamos. E esse aqui é um lugar para compartilhar. Por falar em compartilhar, eu quero agradecer a todo mundo que participou da pesquisa que eu fiz agora de tardezinha. Eu estava tomando um banho para ir jantar e tive essa ideia de falar sobre relacionamento e o que é mais difícil, o que é mais delicado em um relacionamento para conversar. Saí do banho, enquanto eu me vestia, digitei ali rapidinho antes de entrar no carro e postei. Teve um monte de gente que respondeu. Agora eu quero ver as respostas, gente. O que acontece é o seguinte. Ok. Eu vou começar pelos comentários, tá? Os comentários, o Jean comentou que a questão dele era traição. A Edivânia Valentim falou sobre religião. Interessante isso, né? Religião, as pessoas acham que só elas estão certas e insistem em julgar e querer mudar o parceiro. Ok, maravilha. As opções que eu dei aqui, o que eu escrevi foi o seguinte: todo relacionamento tem mais ou uns assuntos que são delicados. Pode ser com grana, pode ser com o futuro do relacionamento, pode ser sobre a sogra, com os filhos, sobre sexo, etc. Mas uma hora a gente precisa tocar nesse assunto delicado, pois ele pode se transformar em algo grave dentro do relacionamento. E hoje à noite, então, eu pedi para as pessoas escolherem quais desses assuntos são os mais delicados. Porque eu já sabia que era isso, gente. Eu analisando os meus relacionamentos, ok? Ao longo da minha vida, eu já sabia quais eram os assuntos mais delicados. Mas eu queria ouvir de vocês, eu queria validar isso. E ficou o seguinte: as opções que eu tinha aqui então era dinheiro, sexo, futuro do relacionamento, vícios, filhos, outros,
família, sogra, cunhado, etc. Ok. O mais votado foi dinheiro. Eu vou em ordem, tá? O primeiro lugar, dinheiro. Segundo lugar, sexo, que eu já sabia. Sexo. E o terceiro lugar, que me chamou a atenção, que eu não sabia que era isso, mas o terceiro lugar ficou como futuro do relacionamento. Então, muito obrigado a todas as pessoas que votaram. Eu achei isso muito interessante. O Marcelo falou sobre diferenças. Marcelo, o assunto não é as diferenças de um casal. A pergunta é, quais os assuntos mais delicados para você conversar com o seu parceiro ou para conversar com a sua parceira? O que faz com que tu pense milhões de vezes, ok, antes de entrar naquele assunto? Se consegue entrar. E geralmente, a minha dificuldade maior, gente, sempre foi, futuro de relacionamento nunca foi, mas foi sempre sexo e grana. Conversar sobre sexo, sobre a qualidade do nosso sexo, sobre a qualidade da nossa vida sexual, é um desafio gigantesco. Eu não sei se para vocês, mas pelo menos para a maioria aqui também é. Para mim é um desafio gigantesco. Chegar para o seu esposo, ou para a sua esposa, para o seu parceiro, ou para a sua parceira e falar, amor, olha só, nosso sexo não é bom, ou não tá bom. É muito complexo e é muito delicado fazer isso. Por isso que a maioria das pessoas não conseguem ter essa conversa. Não consegue. Quando a gente vai falar sobre... E grana também é muito complexo, porque você se sente... Se você é a pessoa, ok, que está gastando mais ou que está contribuindo menos no relacionamento, é mais complicado ainda para você chegar e falar sobre grana. É muito complexo, muito complexo. Só que ao mesmo tempo, esses assuntos complexos como grana e como sexo, eles precisam ser dialogados. Gente, é importantíssimo. Por quê? Porque senão vocês vão começar a questão do caminhar, do crescer para lados opostos. Uma das principais razões dos divórcios hoje é a traição, tu sabia? Mas quando a gente vai estudar os estudos sobre isso e descobrir, não é porque a Janete de Venâncio, um beijo para a Janete de Venâncio, quando você vai estudar por que levou a pessoa a trair, na maioria das vezes não era o desejo sexual, mas eram todas as coisas pequenininhas, as picuinhas que ficavam para trás. E a gente precisa entender também, quando se fala sobre sexo num relacionamento, gente, todo mundo quer fazer sexo. Sexo é uma delícia, sexo é saudável, sexo é muito bom. Todo mundo quer transar, todo mundo quer gozar, todo mundo quer sentir prazer. É muito bom, é maravilhoso. Só que dentro de um relacionamento, o desafio acontece quando você faz poucas vezes. Quanto menos você faz sexo dentro do teu relacionamento, menos desejo, menos vontade você quer fazer. E aí você tem que começar a se puxar, você tem que começar a trabalhar a tua mente. E uma vez que você começa, olha que interessante, eu vou ficar no sexo e no dinheiro, tá, gente? Uma vez que você não se sente confortável com o seu parceiro, ou com a sua parceira, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa, para falar sobre esses dois assuntos, sexo e a grana, porque são assuntos mais delicados, o que começa a acontecer é o seguinte: vocês instintamente começam a se evitar. Começam a evitar ficar sozinhos, só vocês dois.
Então vocês vão estar, e quando vocês ficarem juntos, vocês vão falar em círculos, vocês vão andar em círculos, vocês vão fazer o máximo que vocês puderem, ok? Para evitar tocar no assunto da vida sexual de vocês e no assunto grana. E cada vez mais vocês vão estar se afastando, e aí então começa muitas vezes isso que eu chamo do grow apart, que é o crescer para lados opostos, onde cada um, daqui a pouco, um se encontra aqui e o outro se encontra ali. E entender que a grande maioria dos casais passa por esse problema é muito importante, muito importante. Não é só você. Eu sei que hoje nós vivemos em um mundo... Olá, Dona Fátima, seja bem-vinda, querida Adriana, seja bem-vinda, Josi. Eu sei que hoje nós vivemos um mundo onde tem muitas pessoas que pintam esse relacionamento perfeito, essa vida perfeita, que tudo está bem, que tudo está ótimo. E na grande maioria das vezes não é isso que eles pintam. Gente, e também está tudo bem. Você não tem que sair por aí. É coisa muito cansativa essas pessoas que saem por aí nas redes sociais, ok? Pintando as suas desgraças. Como também é muito cansativo esses que saem pintando essa vida muito perfeita. É muito difícil encontrar o meio do caminho, né? É muito difícil nas redes sociais você encontrar o meio do caminho. A realidade mesmo, a verdade. Porque você não quer nem postar, você é pedante. Aquela pessoa que só posta suas desgraças, e também é pedante aquela pessoa que exagera nas suas postagens, que pinta aquela vida que a gente olha e pensa, putz, merda, por que eu não tenho uma vida assim? É uma linha muito tênue. Mas o que me chama a atenção nessa questão de relacionamentos é a nossa ideia boba de que o fulano ou a fulana, ele sim tem um relacionamento perfeito. Se você for morar com eles, se você for conviver na casa deles, se você for andar nos sapatos deles por algum tempo, tu vai ver que esse relacionamento não é tão perfeito assim. Aí tu pode dizer... Por que eu estou dizendo isso, gente? Para que a gente comece a ver a verdade como ela é. Que todo relacionamento vai dar trabalho. Todo relacionamento vai ser complexo. Todo relacionamento vai exigir de você e do outro ou da outra uma dedicação. Relacionamento não acontece no orgânico. Só acontece no orgânico durante aquela loucura da química da paixão, que a gente está que nem cachorro cheirando o rabo do outro. Aí é a química da paixão, ela gera isso. Lembra? Cachorro no cio, cadela no cio, ninguém aguenta, gente. Lá em casa, em Venâncio, nós tínhamos quase que um canil, porque a gente, Vila adora ter cachorro. A gente tinha tanto cachorro que os cachorros da vizinhança todos iam lá para casa, mas aquelas cadelas estavam reinando. E a gente fica assim, naquele período que a química da paixão está aflorada. Aí sim, eu adoro os coraçõezinhos, que delícia. Aí sim funciona no orgânico. Mas também só funciona por causa da química. Assim que essa química secar, se não tem o trabalho, se não tem esse conhecimento de que agora, a partir de agora vai exigir um pouco mais, acabou. Aí você tem duas escolhas. Você vai... Pronto. Aí você... Entrou uma ligação aqui, eu esqueci de desligar o celular. Aí você tem duas escolhas. Você vai mudar de relacionamento de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, porque é só esse período que a química da paixão vai servir. Okay? Ou você vai entender que assim que essa química diminuir, que essa química secar ou acabar, esse relacionamento vai entrar em um outro estágio, e esse estágio vai exigir muito mais trabalho, muito mais dedicação, e então vai fazer com que, mesmo que assuntos como sexo e como dinheiro e como futuro do relacionamento sejam delicados, sejam complexos, mesmo assim, nós precisamos entender que nós precisamos conversar sobre esses assuntos. E mesmo casais que estão bastante tempo juntos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, onde a sua vida sexual, a sua frequência sexual é muito baixa ou quase nula,
esses casais, mesmo com tanto tempo juntos, ainda assim têm uma dificuldade gigantesca em falar sobre o assunto. Sabe por quê? Porque no momento que você fala, eu não transo com meu marido há 1 ano, eu não transo com a minha esposa há 8 meses, há 6 meses, quanto tempo vocês estão casados? Nós estamos casados há 10 anos, há 15 anos. Ok. Se não fosse complexo vocês falarem sobre esse assunto, vocês estariam transando. As finanças de vocês estariam mais acertadas. Por quê, gente? Porque no momento que você tira essa tensão do ar, entenda o seguinte, tudo que você não address, tudo que você não administra, gera uma energia tensa, gera uma tensão. E um desses comportamentos dessa tensão, como é que você pode dizer, será que eu estou com tensão nesse aspecto? Te observa. Boa noite, Rosane, boa noite, Rose, boa noite, Bruno, seja bem-vindo, querido. Te observa. Quando você pensa em conversar sobre esse assunto com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou parceiro, você fica tenso, você fica constrangido, aí tu fala, não vou falar, porque vai chatear ele, vai chatear ela, não, é melhor eu simplesmente me masturbar, ou parar de pensar nisso. Gente, a questão é o seguinte, vamos entender uma coisa, e eu uso essa linguagem porque é a realidade. Vamos imaginar aqui, pronto, minhas cores favoritas. Uma bem amarela, uma serve. Pronto, aqui, ok? Imagina que essa caneta azul é você. E você está aqui. Vivendo todos esses conflitos, vivendo toda essa dinâmica, vivendo toda essa tensão de querer, de caminhar em ovos dentro do teu relacionamento. Imagina que a outra pessoa está aqui, é o de laranja, e você está aqui de azul, ou vice-versa, não importa, tá bom? Então você está aqui de azul, é azul. Você está aqui de azul e a pessoa está aqui de laranja. E você está aqui vivendo a sua vida, ela está aqui. E daqui a pouco vocês estão aqui, daqui a pouco você... Mas de qualquer forma aqui. Você que está aqui, ok, de azul aqui. Se você caminha em ovos, sempre que você pensa em conversar sobre esses assuntos mais delicados, isso quer dizer que a pessoa que está aqui, ela também sente essa vibração, sente essa energia. Porque se você sabe que é muito delicado conversar sobre grana com essa aqui, com a laranjinha aqui, o laranjinha também sabe que é muito complexo conversar com grana sobre você. E também conversar sobre sexo e qualquer que seja esse assunto delicado de vocês. Às vezes a gente entra no mundinho da gente aqui e acha que essa questão, que esse drama, essa energia, essa tensão, esse sofrimento, essa agonia, essa angústia, está acontecendo só aqui no meu campo. Mas não está. Gente, está acontecendo aqui nesse campo também, sabia? Porque vocês compartilham muita coisa juntos, gente. Vocês não estão juntos simplesmente por uma questão do nada. Não. Vocês fizeram acordos no mundo espiritual. Vocês fizeram acordos aqui na Terra de que vocês iriam constituir uma família, de que vocês viveriam sonhos juntos, que vocês iriam crescer e ficar velhinhos juntos. É por isso que a gente entra em relacionamento. A gente entra em relacionamento de namoro, na maioria das vezes, para transar. Mas quando esse namoro se transforma em um relacionamento duradouro, a gente opta por isso, por quê? Porque a gente tem o anseio, o sonho, o desejo de ficar velhinho com aquela pessoa, de viajar com aquela pessoa, de compartilhar, de constituir uma família, de construir uma casa no campo, sabe? Ter uma horta, ter um jardim, ter alguém do lado da gente, para a gente, quando a gente estiver vivendo essa vida e quando a gente ficar velhinho. É por isso que a gente está aqui. E uma coisa interessante nisso, gente, é o seguinte:
a gente não está aqui sozinho, não é só o azul, é o azul e o laranja. E toda essa atenção desses assuntos, ok? E toda essa atenção desses assuntos não conversados não está só aqui nesse corpo, está nesse corpo aqui também. E quando a gente começa a entender que esse é um jogo jogado por duas pessoas e não um jogo jogado só por você ou só pelo outro, mas por vocês dois juntos, aí a coisa começa a mudar de figura. O que dificulta essa conversa sobre grana, sobre dinheiro, sobre futuro do relacionamento ou sobre qualquer que seja outros assuntos aqui, é o nosso ego. Se você hoje olha, por favor, para um desses assuntos que é delicado para você, porque eu estou olhando para um que é delicado para mim, ou para vários que estão aqui que são delicados para mim. E o que me impede de ter essas conversas é exatamente o meu ego. E como nós somos muito parecidos, por isso que eu digo que eu acredito que o que mais impede você hoje de chegar e conversar com o seu parceiro, ou vice-versa, é o ego de vocês. Ah, mas é desconfortável. Ah, mas é desagradável. Mas, gente, entenda que esse é um jogo que vocês dois estão jogando. O objetivo é que vocês joguem esse jogo juntos. Porque senão cada um fica jogando para um lado, desanda, perde-se energia, desgasta-se o amor, destrói o amor, abre portas para outras situações. É mesmo que o amor seja muito forte, a gente pode ainda assim tornar esse amor mais forte. Porque se você acredita que o amor de vocês é tão forte assim, vocês podem sentar e conversar sobre esses assuntos. E entenda o seguinte, como eu falei, toda essa atenção, imagina que você é o que, lembra, você é o azul e o seu esposo ou a sua esposa, parceiro ou parceira é o laranjinha, tá? Vamos voltar aqui. Imagina que você aqui, toda essa tensão que você está vivendo aqui, por caminhar em ovos e não falar sobre esse assunto, está aqui. Essa pessoa também está vivendo. E todo esse desejo que você tem de solucionar essa dificuldade, essa pessoa, mesmo que ela não verbalize, por quê? Por causa do ego, essa pessoa também quer. Todos nós que estamos em relacionamentos queremos ter uma vida sexual saudável. Queremos ter uma vida financeira saudável. Queremos ter uma clareza de para onde que está indo o nosso relacionamento. Não queremos ter vícios. Queremos ter uma clareza de do que vai acontecer com os nossos filhos. Queremos ter uma leveza no relacionamento com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com o papagaio, com os vizinhos. Só que o que acontece é o seguinte, nada disso é orgânico. Em um relacionamento a longo prazo, de novo, fazer sexo não é orgânico, gente. Boa noite, Denise, seja bem-vinda, querida. Fazer sexo não é orgânico. A curto prazo é, gente, porque é tesão, a gente é animal, que é aquela loucura, que delícia, que saudade, né, gente? Meu Deus, peraí. Chega a dar calor, lembra? Quem tá namorando, quem tá de namorinho novo sabe o que é isso. Os invejosos aqui ficam cortando os pulsos. Tá, deixa eu me controlar nos meus comentários. Mas eu resolvi conversar sobre esse assunto porque é um assunto muito importante. Observa tudo que te deixa tenso. Observa o que é delicado. Por mais que você diga, ah não, mas meu marido não quer falar sobre isso. Ah não, minha esposa não quer falar sobre isso. Bobagem, esse é o teu ego falando. É o teu ego falando. Nos meus laboratórios com mais de 100 casais, todos os meus alunos sabem dessas histórias que eu conto, que quando eu conversava com esses casais, eles estavam juntos, estava tudo bem. Mas no momento que eu conseguia quebrar a casca, colocar um numa sala e o outro na outra sala, eu descobria que não estava tudo bem. Não estava tudo bem.
Aliás, estava muito mal. E é importante que a gente entenda, galera, que a gente precisa conversar sobre isso. A Eunice disse, tudo que não é falado cresce, acumula. O diálogo abre caminhos, reduz a ansiedade e liberta. Exatamente, Eunice. Esse diálogo que a gente precisa desenvolver, ele vai abrir a porta para que muita coisa saia. Só que o objetivo de nós estarmos aqui no Despertando para a Vida é que para início de conversa a gente abra essa portinha para que muita coisa saia e deixe essa portinha aberta, para que entre e saia, entre e saia, entre e saia, para que possa fluir. Porque quando você começa a deixar essa portinha do diálogo aberta, não há mais essa tensão, não há mais o perigo de que vai explodir. Porque quantos daqui hoje, ou se estão solteiros, já passaram por isso? De que quando estavam com o seu namorado, ou com o seu parceiro, ou com a sua parceira, seu esposo ou sua esposa, caminhavam em ovos sobre alguns assuntos. Muitos. É esse caminhar em ovos que começa a fazer com que as pessoas comecem a crescer para lados opostos. É esse caminhar em ovos que começa a destruir relacionamento. É tudo aquilo que você decide ignorar. Tudo aquilo que você decide, que você olha para ti mesmo, que o teu ego olha para ti e diz, não, deixa isso para depois, não, nem vale a pena. Todas essas coisinhas que começam a crescer, a fazer com que um relacionamento ele se destrua. E quantas famílias que poderiam estar extremamente felizes não estão por causa do bendito ego. Se desfizeram. Traição é vício, é isso ou é aquilo, é violência. Por quê? Isso é consequência, gente. Onde é que está o início? O início está aqui. O início está em nós identificarmos o que nos faz nós caminharmos em ovos no nosso relacionamento. E chegar lá e cozinhar esses ovos, gente. Sabe quando cozinha um ovo, fica duro, para que possa caminhar em cima dele ou tirar aqueles ovos de lá. Lembra? Esse é um jogo que você não precisa jogar sozinha ou sozinho. A maioria das mulheres acham que elas precisam jogar esse jogo sozinhas. Vocês não estão sozinhas. Tem um parceiro ou tem uma parceira ali do teu lado que quer o mesmo que você, mesmo que você acha que não. Mesmo que essa pessoa não queira com as mesmas palavras que você quer, porque cada um quer com as suas palavras. E a Vanessa falou, e como falar com alguém que não quer falar sobre o assunto? Aí a pergunta, Vanessa, é o seguinte: se alguém não quer falar sobre o assunto, eu acredito que essa questão é um pouco mais profunda. Eu acredito que talvez, esse relacionamento ele seja mais tóxico do que saudável. Porque uma vez que haja todo esse desconforto e aquela outra pessoa e a outra pessoa se recuse a tocar no assunto, você precisa fazer a pergunta: eu vou continuar nesse relacionamento? Quantos anos ainda eu consigo caminhar em ovos? E é uma pergunta, gente. Nem todo relacionamento vai durar para sempre. A gente está aqui falando sobre como que eu soluciono essas questões. Para que se solucione uma questão, primeiro tem que identificar qual é a questão. O problema tem que existir. Se o problema não existir ou não for identificado, não tem como solucionar. Então, identifica-se o problema. Checa se é um problema para os dois lados, porque daqui a pouco é um problema só para um lado. Daqui a pouco, para a mulher, o sexo é horrível e para o cara, aquele sexo é maravilhoso. Mas eu duvido muito olha só, voltei aqui. Eu duvido muito, que o sexo entre o azul e o laranja, para o azul é uma merda e para o laranja é maravilhoso. Eu duvido, gente, que isso aconteça. Porque é energia, é emoção, é sentimento, é aquela coisa incrível, aquela troca. E se é ruim para esse, é ruim para esse. Se é meia boca para esse, é meia boca para esse. Mesmo que o ego desse não deixe a transparecer, porque alguns fingem mais do que os outros. Fingem melhor do que os outros.
Mas eu te garanto, eu acredito, tá, gente? Eu acredito que se tá ruim para esse aqui também sabe que tá ruim. E a pergunta é, vamos conversar? E esse aqui diga, eu não quero conversar de jeito nenhum, não toca nesse assunto, está fora de questão para mim. Aí tu tem que te questionar, peraí, quão saudável é esse relacionamento? Eu quero manter esse relacionamento? Oi, Lu, saudade, querida. Eu quero viver esse relacionamento? Eu consigo me ver nesse relacionamento daqui 5, 10, 15, 20 anos? E se a resposta for, eu acho que não, bom, então começa a preparar a tua saída de campo. Porque se você está num relacionamento onde você não consegue se ver nesse relacionamento daqui 5, 10, 15, 20 anos, eu te pergunto, o que é que você está fazendo nesse relacionamento? Mas eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar sozinha. Então vai te tratar, procura ajuda. Porque você está usando esse relacionamento como bengala para você. De novo, olha para a tua vida, olha para o teu relacionamento e eu te pergunto, eu quero estar nesse relacionamento daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? E se a resposta for não, cara, faz as malas e te prepara para a próxima. Antes só do que mal acompanhado. 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Eu conheço muita gente que tá ainda com a pessoa esperando uma pessoa melhor chegar. Não chega, raramente. Como que vai chegar? Você vai ter que trair para você encontrar outra pessoa. E você vai começar o seu novo relacionamento, a sua nova vida, a partir de uma traição? Já começou fudido, já começou quebrado, já começou mal, já começou desandado. Então o que acontece? Não, termina um para começar o outro. Ou não termina? A minha questão é sempre não terminar, a minha questão é como é que a gente conserta. Porque mesmo, olha só, gente, mesmo que tu não consiga consertar, eu acho que não se sai sem tentar de tudo. Sabe por quê? Porque nesse processo de tentar de tudo, tu melhora muito. Porque não é só o outro, não é só o laranja que faz porcaria, tu também, que a gente não é essa coisa maravilhosa, essa Coca-Cola que a gente acha que é. Não, a gente não é essa última bolachinha ali do pacote. Não. A gente também tem os nossos problemas, os nossos desafios. Porque se nós fôssemos essa coisa maravilhosa, nós não estaríamos com um caco, tá bom? Então a gente se encontra, no meio do caminho. Então o que eu acho? A minha teoria, quando eu trabalho com as pessoas, que as pessoas me procuram e falam, eu tô com um problema no meu relacionamento, não sei o quê, a gente tenta de tudo para consertar, sabe por quê? Porque mesmo que a gente decida no final, realmente não tem conserto, só que nesse processo de tentar de tudo para consertar, o azul aqui melhorou tanto, mas tanto, que quando o laranja sair da história e daqui a pouco entrar o verde, ok? Já entra em um outro nível, porque o azul, que quando estava com o laranja, ok, estava aqui e tentou de tudo, ok, para se encontrar, para melhorar e não conseguiu, e o laranja saiu da jogada e agora entrou o verde, esse azul se desenvolveu tanto que já está no nível aqui. E quando está no nível aqui, vai encontrar, na maioria das vezes, alguém já nesse nível também. Tá fazendo sentido para vocês? Então, se você acha que chutar o pau da barraca e sair correndo para outro relacionamento é a solução, você está muito enganado, muito enganada. Você aproveita esse relacionamento complicado para ver o que você consegue fazer. Porque o que você consegue fazer, você melhora muito. Mas estabelece um tempo e joga limpo, e tem uma conversa sincera. Vamos nos encontrar no meio do caminho, laranjinha? Porque, de novo, gente, vocês tinham, pelo menos, objetivos em comum. E vocês ainda têm alguns objetivos em comum. Eles podem estar meio nebulosos por causa dessa tensão toda, de não conseguir conversar sobre esses assuntos. Mas essa pessoa também tem algumas coisas em comum contigo. A Leila escreveu o seguinte,
Ai, saiu o comentário da Leila. O que aconteceu? Deixa eu abrir aqui, peraí, eu quero ver o comentário da Leila. Pronto. A Leila disse... não, tá aqui. Como é que eu acho? Peraí, gente, segurei. Aqui. Que estranho, não consigo mais ver o comentário da Leila. A Leila. Eu tinha dificuldade de falar com meu ex-marido. Dan, você respondeu na lata. Eu vivia um casamento tóxico sem sombra de dúvida? Provavelmente. O Marcelo disse, Dan, quais são as questões básicas a serem feitas nessa situação? Existe maturidade emocional suficiente para se confrontar? A questão é a seguinte, tem que fazer essa pergunta também, Marcelo. Existe saúde emocional suficiente para se confrontar? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou ser um pouco radical agora, tá? Mas eu acho que esse confronto tem que existir. Porque se não existir, vai piorar. Porque se você não está com uma saúde legal para resolver essas questões, eu te digo uma coisa. Tu vai ficar cada vez mais doente, tu vai ficar cada vez mais fragilizado. A Luciana perguntou, qual é o assunto de hoje? Eu cheguei atrasada. Lu, o assunto de hoje é quais são os assuntos delicados no teu relacionamento para com o teu marido? Quais são aqueles assuntos que fazem com que tu caminhe em ovos, que é difícil de conversar com ele? Se tem, quais são? Eu fiz uma lista aqui. Dinheiro, sexo, futuro do relacionamento, família e uma porção. E os que ficaram mais populares, Lu, é dinheiro, sexo e futuro do relacionamento. Então as pessoas disseram que elas têm mais dificuldades para falar sobre a vida sexual com o seu parceiro ou com sua parceira, sobre a grana e sobre o futuro do relacionamento. E eu sei que os dois que mais impactam, que mais geram situações de desconforto é grana e sexo. Ok. O Marcelo perguntou se a fantasia não faz parte da relação. Faz sim, Marcelo. Mas daí eu não vou entrar nesse assunto. Aí já é outro assunto, tá? A Eunice disse, muitas vezes deixamos de falar para não nos defrontarmos com as verdades da nossa vida. Exatamente, Eunice. Só que essas verdades ficam batendo na porta. Elas ficam dizendo, ei, fulano, eu tô aqui. E uma hora dessas, essa porta, ela precisa ser aberta. Ok. Aí eu já falei, ok. A Vanessa perguntou, e como falar com alguém que não quer falar sobre o assunto? Agora que eu estou vendo, tinha outros comentários. Aí o Marcelo perguntou, quais as reações do inconsciente comum aos dois? Eu acho que as reações do inconsciente que é mais comum aos dois é um evitar o outro. Gente, é um evitar o outro. A Vivian disse que o financeiro, infelizmente, presente na vida do casal. Sempre. Porque é grana, né, gente? A gente precisa de grana para viver. E muitos problemas começam aí. E respondendo a pergunta do Marcelo, uma das coisas do inconsciente que mais bate na porta é... o que gera, perdão, é o distanciamento. Você quer evitar. Você não quer ficar perto da pessoa. Você quer ficar longe da pessoa, porque você ficar perto da pessoa... O que vai acontecer? Vai fazer com que ele ou ela toque no assunto. E o assunto é muito delicado para você. Então o que você faz? Você começa a evitar. Daqui a pouco você deixa com seu marido, vai para a cama mais cedo, ou você vai mais cedo. Aí quando ele vai para a cama você finge que está dormindo. Daí vocês começam a se evitar na vida sexual de vocês. Aí você começa a dizer que está com dor aqui, ele começa a dizer que está com dor lá, e daí o que acontece, um ou outro sente pressão, tá, mas a gente precisa fazer, e o que acontece é que, e daqui a pouco tu fala, mas eu tô com um pouquinho de dor aqui, ele fala, não, tá tudo bem, então não tem problema. Então parece que é um alívio para se livrar daquela situação. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso, eu ouço isso muito, só que é um assunto que as pessoas não falam. É um assunto que as pessoas não vão conversar. E se vão falar para a melhor amiga e vão falar mal, vão falar horrores que não ajudam em nada. A situação é que você entenda que esse relacionamento ele não é só teu, ele é de vocês. Que você entenda que relacionamento é um jogo jogado por dois.
não é um jogo jogado por um. Você não joga o seu joguinho aqui e ele ou ela joga o seu joguinho aqui. Vocês jogam o joguinho de vocês no meio do caminho. E esse joguinho, para que ele possa ser jogado, vocês precisam conversar. Vocês precisam chegar e falar, amor, olha só, nosso sexo não tá legal, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. A nossa vida financeira, você sabe que não tá legal, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar, a gente tem que conversar. E se necessário for, marca a hora para fazer sexo. Se necessário for, marca a hora para falar de grana. Marca a hora para falar sobre o futuro do relacionamento de vocês. Coloca no calendário, manda mensagem. E já começa, se tu é homem, já começa a preparar a tua mulher desde cedo. A mulher precisa ser preparada. O homem não. O homem vê um pornozinho ali, o passo bate um ventinho, ele já se anima. A mulher precisa se lubrificar, precisa de toda essa preparação emocional para que o sexo faça sentido. Então o cara já pode começar durante o dia a dizer, e aí amor, e aí querida, gostosa, tudo bem? Começa a mandar mensagem logo de manhã, e lembrando, e mulher lembra o cara, fala, amor, tudo bem, tô louca pra sair. Ou lembra hoje à noite, hoje é a nossa noite de sexo, que delícia. Sabe, faça isso. Vai dizer, mas que absurdo, o absurdo é não fazer. O absurdo é não fazer. Porque eu vou te dizer uma coisa, as pessoas não ficam sem sexo por muito tempo, não. Elas comem lá fora. Tu vai dizer, não, eu te garanto isso. Se você acha que o seu esposo, que se você não transa com seu esposo, vocês estão se evitando há mais de um ano, se você acha que se seu esposo não está fazendo sexo por fora, você está enganada. E eu diria que até você pode estar já fazendo sexo por fora. Então nós precisamos evitar isso, gente. E como é que se evita isso? Conversa. A Luciana disse o seguinte, aqui em casa falamos tudo, sobre dinheiro e é eu que administro, sobre sexo, sobre respeito e ele também. Entre o meu relacionamento, tudo é conversado, tudo flui bem. E é verdade, Lu, eu conheço vocês, é muito interessante isso. A Leila disse, Dan, era isso mesmo que acontecia, é incrível sua percepção em falar nesse assunto. Mas é porque a minha percepção é uma percepção muito real. Muito real. Muito real, gente. Porque é simples. A gente quer complicar. E a gente precisa chegar e falar. E lembra o seguinte, essa bomba atômica, essa bomba emocional que está ao teu redor, aqui, deixa eu voltar para as minhas canetinhas. Essa bomba emocional, essa energia pesada que está ao redor do azul aqui, que no caso é você, está ao redor dessa criatura aqui também, gente. E essa criatura, por mais que diga que não queira, ou por mais que finja bem, também está querendo resolver aquilo. Gente, eu estou falando aqui de pessoas que moram juntas, tá? Eu não estou falando em namoro. Eu estou falando em relacionamento a longo prazo, tá, gente? Esses assuntos não servem para relacionamento de curto prazo e não servem muitas vezes para namoro curto. Por quê? Porque, lembra uma coisa, vamos falar sobre namoro. Então, meu namoro não tá legal. Então, mete o pé na bunda e vai para outro. Eu não estou falando... Gente, vou ser sincero, não se conserta namoro. Desculpa, mas eu não acredito que alguém consiga consertar um namoro. Se o namoro está uma bosta, limpa a bunda e sai correndo. Vai procurar um outro. Porque o namoro é a melhor parte do relacionamento. Se teu namoro não é legal, se o sexo de vocês não é legal, se vocês não se divertem, se vocês não conversam, tu acha que o casamento vai fazer o quê, gente? Não, seja sincera, criatura. Tu acha que o relacionamento vai fazer o quê? Gente, só piora, não melhora. Nós não melhoramos, gente. Nós estacionamos ou pioramos, sabia? Essa ideia de que a gente vai casar e tudo vai... Não, é uma bobagem isso. Então, de novo, se o teu namoro não é legal, por favor, não case. Porque o casamento vai ser uma bosta. E tu vai dizer, mas você está sendo muito traumático, não, dramático.
Estou sendo real. Porque se você acha realmente que um casamento vai melhorar o teu relacionamento só porque vocês vão colocar uma aliança no dedo e assinar um papel e agora morar juntos, bobagem. Vai se tornar mais complexo. Vai se tornar mais pesado. O namoro tem que ser gostoso. O namoro é uma das melhores partes. De novo, se o teu namoro não tá legal, quando as pessoas... É muito interessante isso, espera aí. Quando as pessoas me procuram, que acontece muito, vocês não têm noção. Muita gente, eu converso sobre isso, a gente conversa por Skype, a gente faz sessões, e a minha pergunta é, e geralmente é muito comum a pessoa falar, eu tô com ele, eu tô com ela, não sei quanto tempo, não sei o quê, e blá blá blá, e blá blá blá, mas eu não sei, ele é tão difícil, ela é tão complicada. Aí a minha pergunta é, você se vê casado com essa pessoa? Eu adoraria casar com ela, porque ela não sei o que, tá. Mas você se vê casado, como é que você consegue entender que esse padrão de relacionamento você vai viver com ele pro resto da vida? A pessoa fala, como assim? Não, mas uma vez que a gente casar, vai melhorar. Eu disse, não vai piorar. Então, se hoje, e eu digo, se o teu namoro tá ruim, termina esse namoro. Termina. Vai namorar outra pessoa. O namoro serve para isso. O namoro não serve para a gente sair transando com a cidade inteira. O namoro serve para que a gente conheça pessoas diferentes. Para que a gente teste outras águas, que a gente beije outras bocas, que a gente sinta outros cheiros, que a gente sinta outras pegadas, a gente dê outras pegadas, que a gente sinta outras peles. É para isso que serve o namoro, gente. Então, se não tá legal, vai namorar outra pessoa. É só namoro, mas não vai casar. Para então achar que se casando tudo vai se resolver. Ok? A Vivian disse o seguinte, verdade, o namoro é o início de tudo. Verdade, o namoro é o início de tudo. É flores, é amor, é paixão. Um bom casamento certo seria ser a continuidade de um bom namoro. Seria, né, Vivian? A gente sabe que a coisa não funciona assim, né? Quem dera. Ok. Mas é importante que o namoro seja saudável, gente. De novo, se teu namoro é ruim, sai correndo. Não case, por favor. Aí eu ouço de muitas mulheres falar, mas imagina, eu estou com 30. Pelo amor de Deus, eu preciso me casar com esse cara, porque a gente vai se casar, porque daí aos 35 a gente tem que ter filhos. Tá, mas e quantas pessoas eu conheço que terminaram o namoro 6 meses de... Quantas histórias nós conhecemos, né, gente? Quantas histórias a gente conhece? Namoraram 10 anos, uma porcaria de um namoro. Aí terminaram o namoro, daí ela conheceu um cara, 6 meses depois se casou. Ou ele conheceu uma outra guria, 6 meses depois estão casados. Daí o que foi? Daí os outros estão enlouquecidos. É comum isso. Por quê, gente? Não era pra ser. Não estava bom. Mas estava ótimo pra mim. Olha só, se tá ótimo pra um e uma merda pro outro, pra esse que tá ótimo, tem uma coisa muito errada com esse que tá ótimo. Como é que pode como é que pode o laranjinha aqui, achando que o relacionamento tá uma droga, e o azul aqui achando que o relacionamento tava maravilhoso? Quando eu terminei meu primeiro casamento aqui nos Estados Unidos, nós estávamos juntos, nós morávamos juntos há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Agora vou eu escancarar minha vida aqui, mas tudo bem. Os primeiros 6 meses foram maravilhosos, foi lua de mel, 6 meses só. Aí 1 ano ainda estava sendo legal. Não estava aquela loucura, mas estava legal. Porque a gente se precipitou, né? A gente se conheceu, aí 3 semanas depois a gente já estava morando juntos, foi aquela loucura. Tudo bem. O que acontece é o seguinte... Então, o primeiro 6 meses maravilhoso, o primeiro 1 ano tolerável, 1 ano e meio infernal. No caso aqui, eu era o laranja, era infernal para mim e era incrível para aquela criatura. Aí até que nós fomos conversar, aliás, eu vim conversar e falei, olha, nosso relacionamento é uma
bosta, é horrível. Gente, eu tinha que me preparar emocionalmente para fazer sexo. Sabe o que é isso? Você tem que se preparar emocionalmente para fazer. E o homem tem um problema, né, gente? A gente tem que comparecer. A gente não tem como disfarçar, sabe? Olhar para o lado assim. Não, a gente tem que negócio tem que marcar presença. E daí tu. Meu Deus! Era um inferno! E quando nós fomos conversar, aliás, eu era laranjinha, né, no caso, eu fui conversar, a criatura me olha e disse, não, mas tu tá louco, nosso relacionamento é maravilhoso, e eu tive que ouvir, mas o nosso relacionamento é o relacionamento mais saudável que eu tive na minha vida, e eu fiquei chocado, eu olhei para a criatura e falei, mas no meu caso, ele é o mais doente que eu já tive. E ele termina agora. E terminou. Porque eu estava me matando. Eu estava me violentando. E o que aconteceu? Horas depois já tinha outro relacionamento maravilhoso, incrível, super saudável. Por quê? Porque dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Tu precisa limpar. E quando tu limpa, aí tu abre espaço para algo novo. Cadê? Cadê? A caneta tá aqui. Aí tu abre espaço para algo novo. É simples. E é para isso que serve o namoro, gente. O namoro serve para que você teste as águas. Pense sobre isso. Se você hoje vive um relacionamento, um namoro que não é saudável para você, que não é legal, pula fora desse barco. Arruma um outro, vai namorar uma outra pessoa. Vai beijar outras bocas, que delícia. Sabe? Vai jantar com outras pessoas, vai para o cinema com outras pessoas, vai para a praça com outras pessoas, vai caminhar de mãos dadas, vai mandar mensagem, vai sentir o tesão da paixão de novo aceso dentro de ti. Porque eu te digo, se esse relacionamento não é saudável, eu duvido que esse tesão da paixão esteja muito aceso. E se estiver, tu é meio doente, então vai te tratar, procura ajuda. Por quê? Porque é importante que seja saudável. Vá viver isso de novo. Por isso que é chamado de namoro. O Marcelo disse, relacionamento é um verdadeiro tratado, paz e amor, guerra. Eu acho que é um verdadeiro tratado sim, Marcelo. E é um tratado que nós fazemos aqui e é um tratado que nós fazemos no mundo espiritual também. Entenda o seguinte, gente. Eu sei que muitas vezes nós temos uma ideia de que e eu já falei muito sobre isso, só um pouquinho. Chico Xavier me disse, é ótimo, Chico Xavier uma vez disse que tudo que é nosso vai encontrar uma forma de chegar até nós. E eu sempre preguei isso. E agora eu mudo um pouco a minha opinião sobre isso. Chico Xavier, ele viveu aqui na Terra numa época muito diferente dessa época que nós moramos agora. Nós vivemos num momento de muito mais awareness, de muito mais esclarecimento do que nos anos 70, quando ele surgiu, nos anos 60, e o que acontece, com muito respeito a todos os conhecimentos, todos os ensinamentos dele, hoje eu acho que tudo que é meu vai fazer um esforço para chegar até mim, mas não quer dizer que vai chegar. Porque eu vou ter que usar o meu livre-arbítrio nesse processo. E aquele que seria meu também vai ter que usar o seu livre-arbítrio. E talvez escolha não mais seguir o caminho que nós traçamos no mundo espiritual. Então, a pergunta agora a gente pode falar, tudo que nós traçamos no mundo espiritual vai se tornar realidade aqui na Terra? Não. Eu senti agora que às vezes que apenas 1/3 do que nós tratamos no mundo espiritual, do que nós planejamos, realmente acontece aqui. 1/3. Por isso que a gente precisa ficar esperto. A gente precisa ser inteligente espiritualmente e emocionalmente. A gente precisa ouvir a nossa intuição. Quando você for conversar com alguém, interagir com alguém,
E você ouça a sua intuição, não ouça o seu ego, não ouça as suas crenças, não ouça os seus medos, ouça a tua intuição. Aquela primeira vozinha que surge, por um segundo, às vezes por milésimos de segundos, que fala não. E tu fala, não, mas vai ser diferente. Quando falar não, não vá. Quando falar sim, vá correndo. Ouça essa vozinha. Porque essa vozinha é os caras lá em cima. É o teu eu superior te falando. São os teus mestres, os teus guias, a tua família, o teu anjo da guarda dizendo, não entra nessa enrascada. Mas o nosso ego toma conta, toma as rédeas da situação e a gente entra na enrascada. A Vivi escreveu um comentário, eu quero ler. Ela disse o seguinte, eu vivi um namoro tóxico. Insisti nesse namoro que virou casamento e hoje o resultado está sendo um casamento tóxico. Um casamento onde pisamos em ovos o tempo todo. Minha amiga falou de você Dan, pra mim, e hoje, vendo sua primeira live ao vivo, capaz, Vivian, na live era pra ti então, Vivian. Minha amiga falou de você, Dan, e hoje, vendo sua primeira live ao vivo, super me identifiquei com a minha realidade e confesso que repensarei sobre tudo que eu vi hoje. Amei. Que bom, Vivian. E, Vivian, então, você precisava estar conosco, minha querida, sabe por quê? Porque esse não era o assunto dessa live. Em torno das 5h30 da tarde, quando eu estava tomando banho para ir para o restaurante, eu estava no chuveiro e essa ideia veio e eu já enlouqueci com esse assunto. Foi os meus amigos ali me falando. Então, que bom que tu está aqui, Vivian. Ela é para todos nós. Porque tem desafios aqui que eu vivo no meu relacionamento. Eu falo com essas verdades porque eu já passei por essas verdades, eu vivo essas verdades, eu já vivi essas verdades. E enquanto nós estivermos aqui na Terra, enquanto nós estivermos dentro desse veículo, que é o nosso corpo, ok? Enquanto nós tivermos esse carinha aqui embaixo, lembra que é o nosso 4 ou 5%, a nossa consciência, nós vamos estar susceptíveis a esses desafios. E Vivian, tu não está sozinha, meu amor. E se tá ruim para ti, tá ruim para ele também. E a gente precisa entender isso, gente. Não está ruim só para um. Se está ruim para um, está ruim para o outro também. E se não estiver ruim para o outro, tem algum problema maior por trás disso. O Marcelo, meu querido, disse o seguinte, há muito ruído interior. Da onde vêm esses ruídos? A intuição passa despercebida muitas vezes. Eu acho que esse ruído, Marcelo, ele é da nossa consciência, ele é do nosso ego, ele é das nossas crenças, ele é desses 4 a 5% de conhecimento, de acesso que a gente tem aqui conscientemente e que acha que sabe tudo e que controla tudo. Holy shit, I forgot the word. A intuição que vem da nuvem, a intuição é essa conexão com a nuvem, que tudo sabe, que tem essas informações. Quando chega aqui, esse ruído ele quer evitar que haja esse download. Então eu acho que os ruídos são esses, Marcelo. São as nossas crenças, são os nossos medos e a nossa mania desse carinha aqui embaixo que tudo sabe. A Eunice disse o seguinte, Vivian, repense mesmo, não perca tempo de se amar e saltar fora de um relacionamento que não te faz feliz. É muito importante, gente, que a gente pense existem sempre consequências. Minha mãe, lá vou eu falar da minha mãezinha, mas... Essa semana fez 19 anos que a minha mãezinha faleceu. 19 anos sem a minha mãe aqui. E eu fui pro jardim, ela adora orquídeas, eu tenho muitas orquídeas aqui em casa. E eu fui pro jardim, colhi, e aqui não tá em época de orquídeas. Quando é em época de orquídeas, minhas orquídeas, eu tenho mais de 30 pés de orquídeas, gente. Elas enlouquecem, ficam lindas. E eu não achei nenhuma orquídea com flor, achei uma azul, linda, um cheiro maravilhoso. E eu ia cortar ela para colocar num vasinho, para trazer, para colocar do lado da foto da mãe. Quando eu ia cortar, uma vozinha me falou, meu filho, deixa ela aí. Dedica ela para mim daí, não mata ela. Aí eu dei um beijinho na flor, agradeci a ela. E fiz o sinal de reiki na plantinha, fiz as minhas orações, coloquei as 2 mãos ao redor da plantinha e dei aquela plantinha, aquela flor
de presente para minha mãe. E minha mãezinha, ela foi não só minha, mas na minha família, ela foi a nossa heroína. Ela criou muitos filhos com muitas dificuldades. Meu pai era um alcoólatra, ele batia nela. E nós fomos criados nesse ambiente. Foi um ambiente muito difícil. Até hoje, se eu estou num ambiente e alguém dá um grito, eu me assusto muito, porque desperta muitas coisas. Então eu não posso jamais estar em um relacionamento onde haja violência, eu não posso. Eu jamais estarei em um relacionamento que há violência, jamais. Mas o que acontece com a minha mãezinha? Nós fomos criados nesse ambiente, eu não sei porquê, mas talvez a mãe, sem recursos, talvez ela achava que ela não teria como é que ela iria criar os filhos. Mesmo que ela criou sozinha, porque meu pai bebia, nem lembro dele, não lembro do meu pai trabalhando. E eu lembro que talvez, se a minha mãe tivesse se separado do meu pai, muitos anos atrás, nós não teríamos crescido nesse ambiente. Então, mas eu tenho certeza que ela não se separou dele antes, porque 2 anos antes dele se suicidar, eles se separaram. Mas ela esperou muito. E provavelmente ela esperou por causa dos filhos. E hoje muitas mulheres, muitos maridos também vivem, porque a gente tem a ideia de que é só a mulher que está num relacionamento infeliz. Não, infeliz não. Tem muitos maridos, eu converso com muitos maridos que são extremamente infelizes. E o que acontece é o seguinte, muitos têm a ilusão de que eles vão criar aquela família, vão deixar os filhos crescer, aí depois eles vão resolver essa questão. Mas nesse processo, você cria filhos em um ambiente extremamente doente. Já pensou se você pudesse, então, criar filhos com vivendo um tempo em uma casa, um tempo na outra, e havendo felicidade nas duas casas? E as pessoas, muitos casais, muitas vezes na ilusão, dizem, não, nós vamos criar os nossos filhos juntos. Aí quando eles estiverem grandes, a gente separa. Se não falam sobre isso, pensam sobre isso. Deitam na cama e ficam imaginando como que seria a sua vida, como que vai ser a sua vida daqui 10 anos sem o seu esposo ou sem a sua esposa. E ficam sonhando essas coisas. Gente, nós somos energia e essa energia, ela fica vibrando ao nosso redor. Então vocês proporcionam um lar extremamente infeliz, extremamente doentio, nada saudável. Aí vocês têm um sorriso no rosto. Mas por dentro uma infelicidade. Pensem sobre isso. É importante que a gente comece a olhar para as nossas dores. É importante que a gente comece a olhar para os nossos desconfortos. Por muitos anos eu me questionei, por que a minha mãe se permitiu? Por que a minha mãe se permitiu ser agredida, ser espancada? Cara, que horror isso, meu Deus. Minha mãezinha. Provavelmente ela queria ter um lar para os seus filhos. Ela deu um lar. Mas não foi um lar saudável. Mas eu tenho certeza que ela deu tudo que ela podia dar. Eu também tenho certeza que ela não tinha acesso, não teve acesso a esse tipo de informação que nós estamos tendo aqui. Talvez seja por isso que eu adoro fazer esses vídeos, eu adoro fazer essas aulas, eu adoro fazer essas lives. Para mostrar para outras pessoas aí fora que elas também conseguem resolver essas questões e elas não precisam passar por situações que nós passamos.
tá bom? Pensa sobre isso. Um bom domingo à noite para vocês. Já é 10h20 aqui, eu estou um pouquinho cansado, eu acordo cedo amanhã. Eu fiquei bastante emocionado. Eu espero que a live tenha sido super útil para vocês. Eu espero que essas aulas tenham ajudado vocês, estejam ajudando vocês, assim como estão me ajudando, a me entender melhor, a me olhar, a me encontrar, a decidir que tipo de vida eu quero viver. Porque todos os dias nós temos essa escolha de escolher qual é o tipo de vida que a gente quer viver. Mesmo que às vezes a gente olhe para a vida da gente e fale, cara, não é isso que eu quero estar vivendo. A gente consegue agora começar a mudar algumas coisas, mesmo que sejam pequenas, para o futuro. A Sandra disse, mas ela está orgulhosa de ver seus filhos criados e pessoas de bem. Exatamente, com certeza ela está. Mas ela também poderia ter vivido uma vida mais saudável. Os fins não justificam os meios. A gente tem que lembrar disso. A Leila disse, te amo, Dan, me identifico muito com você e temos praticamente a mesma história de vida, com personagens diferentes. As histórias se repetem, minha querida. As histórias sempre se repetem, tá bom? Amanhã à noite tem mais. Eu não sei qual é o assunto de amanhã à noite, mas se vocês puderem me ajudar, me mandem algumas sugestões, tá bom? Um beijo enorme para vocês. A Eunice disse uma coisa, beijo querido, muito útil. Não levem para a sua história tristezas por não terem tomado a decisão certa. A culpa dói muito, a culpa dói muito. E a Eunice sabe bem disso, né, Eunice? A Eunice viveu uma história muito complexa, gente. E ela pagou um preço muito alto para se libertar disso tudo. E é um preço que muitos de nós precisamos pagar. A gente não veio aqui embaixo para sofrer. A gente veio para experienciar coisas que lá em cima nós não conseguiríamos experienciar. Por isso que a gente desceu. E uma delas não é o sofrimento, tá bom? A gente veio para nos desafiar. Então não se contente com coisa meia boca. Mas também não exija o que você não fornece. Não saia por aí cheia de orgulho, ou cheio de orgulho, querendo uma pessoa 10, se você é 6,5, se você é 7. Então queira uma pessoa 7, tá bom? Mas também não precisa se contentar com uma pessoa 4, 4.2, não, pessoa 4. Se você é 6, se contente com uma pessoa 6. Ah, mas eu quero uma pessoa 10. Não se torne uma pessoa 10. Se esforce, se puxe. Eu tenho certeza que quando você chegar, se você se tornar uma pessoa 10, quando você chegar lá, você vai olhar e falar, uau, olha só, esse gato, essa gata de 10 no meu bico, na minha rede. Porque é assim que a vida funciona. Tá bom? Deixa eu ver alguns comentários aqui. O Bruno diz, tem uma boa noite, Bruno, uma semana maravilhosa. Sugestão da próxima live, medo de dirigir. Ieda, eu não posso falar sobre isso, Ieda, que eu não entendo muito sobre isso. Um beijo para a Lu, um beijo para a Daiane disse, levei 3 meses para denunciar meu ex-marido por conta da violência. Ah, meu Deus, sério. Porque pensava no meu filho. Depois você... Ah, exato. Olha a história da Daiane, que incrível, gente. Levei 3 meses para denunciar meu ex-marido por conta de violência doméstica, porque pensava no meu filho. Mas depois vi que o melhor para ele era me separar e ter um lar tranquilo, um lar saudável. Parabéns, Daiane, pela tua coragem. É bem melhor um lar tranquilo, gente. Não se enganem com a felicidade mascarada. Não se engane que teve uma história, tem muitas histórias, gente, de crianças pequenas que já sentiam que os pais estavam infelizes. Porque a felicidade é sentida, assim como a infelicidade. Então não adianta, não dá para disfarçar essas coisas.
A Michelle disse, amo as suas lives e todos os dias às 22 horas já fico te esperando. E quando você não aparece, fico triste. Quando não aparecer, me chama, Michelle. Puxa a minha orelha. Ai, fiz alguma coisa aqui. Puxa a minha orelha. Beleza? Bom, gente, vamos desligar então. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Mandem sugestões. E amanhã a gente volta aqui às 10 da noite, horário de Brasília, 9 da noite, horário aqui da Flórida. Tchau, tchau.